Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os que estão conectados conosco neste momento. Que a mão abençoadora do Senhor esteja sobre a sua vida nesse tempo. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus que está no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículos 2, 3, 9 até 14. Ali a palavra de Deus diz assim: a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região, nas imediações do Rio Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. No verso 9 diz: também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ver ou para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês têm. Um dos ensinamentos importantes que nós encontramos nas Escrituras é a respeito do arrependimento, do verdadeiro arrependimento. Talvez hoje um dos problemas que nós encontramos na igreja é exatamente esse: a falta de entendimento do que significa arrependimento e, consequentemente, a falta de um arrependimento sincero por parte de pessoas que pecam contra o Senhor. Quando nós lemos as Escrituras, até mesmo esse texto onde João Batista começa o seu ministério, nós percebemos que arrependimento, de fato, é uma mudança completa de atitude, é uma mudança na área moral, na área ética, adequando a sua vida, ajustando a sua vida completamente a Deus e à vontade do Senhor. E João, que foi o precursor do Messias, portanto ele veio abrir o caminho para a vinda do Messias, ele começa exatamente pregando com muita ênfase, de uma maneira muito forte, a respeito da importância e da necessidade do verdadeiro arrependimento. E ele diz aqui no versículo 9: o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então nós percebemos o quanto é importante não apenas a compreensão do que é arrependimento, mas a prática do verdadeiro arrependimento na nossa vida diária. E talvez, para a gente entender melhor, é bom recorrer a alguns exemplos da Bíblia. Ainda esses dias eu estava compartilhando a história de Jonas. Creio que em Jonas nós temos um exemplo assim muito interessante a respeito do que é o verdadeiro arrependimento. Jonas foi enviado pelo Senhor para que ele pregasse o Evangelho, pregasse a palavra de Deus em Nínive. E Jonas, ele vai a Nínive e a sua mensagem foi: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Então, uma mensagem muito forte, chamando a cidade de Nínive, os ninivitas, ao verdadeiro arrependimento. E então, aqui no texto diz: os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Então a mensagem
de Jonas, ela trouxe um impacto tão tremendo, que gerou um tremendo de um quebrantamento no coração daquele povo e levou-os a um verdadeiro arrependimento, porque vestir-se de pano de saco e colocar cinza na cabeça era uma expressão exterior de um arrependimento sincero e verdadeiro no coração. E o texto diz mais que quando essa notícia chegou ao próprio rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive um jejum, que todos os ninivitas jejuassem. E ele diz embaixo, quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Aqui nós vemos realmente uma atitude sincera e verdadeira de arrependimento. O rei proclamando um arrependimento nacional, jejum nacional, pessoas vestidas de pano de saco. E a palavra diz que Deus viu o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Então, quando há um verdadeiro arrependimento, Deus libera perdão, e às vezes o mal que viria sobre aquelas pessoas por causa do seu pecado é removido e a bênção de Deus é derramada sobre aquela vida. Um outro exemplo, também muito conhecido a respeito de arrependimento que nós temos nas Escrituras, está em Lucas, no capítulo 15, onde nós temos a história, a parábola do filho perdido. Creio que muitos conhecem essa história, daquele moço que chegou ao pai e pediu a sua parte da herança, porque ele queria viver a vida. E o pai prontamente o atendeu, lhe deu a sua parte da herança. E a palavra de Deus diz que ele partiu por uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. É claro, o seu dinheiro acabou e ele terminou sendo um cuidador de porcos, numa situação degradante, horrível, e ali ele cai em si. Ali ele percebe como ele havia tomado decisões erradas. E então o texto nos diz que ele diz, eu vou voltar para casa, vou voltar para o meu pai, vou dizer para ele, pai, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. E ele se levantou e voltou para a casa do seu pai. E a Bíblia diz que quando ele ainda estava distante, o pai o reconheceu, correu ao seu encontro e o abraçou. Porque o pai aqui representa a Deus. E esse moço representa a vida de cada um de nós. Então, quando há um sincero arrependimento, Deus perdoa. E aqui o texto diz que prontamente o pai mandou que lhe colocassem roupas limpas, ordenou que colocasse um anel no seu dedo e ordenou que colocassem sandália nos seus pés, que significa uma total restauração espiritual. A pessoa perdoada e totalmente reaceita diante de Deus, reocupando a sua posição de filho e herdeiro do Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos o quanto o arrependimento é algo muito, muito importante. E o nosso texto exatamente nos fala de João Batista, enviado pelo Senhor para pregar uma mensagem de arrependimento, chamar as pessoas a uma reflexão, a uma análise sincera da sua vida. E quando nós lemos na sequência, nós vemos que a mensagem de João Batista, ela foi impactante, ela realmente chamou a atenção das pessoas e levou pessoas a se posicionarem frente àquela mensagem que havia sido pregada. E o texto nos fala de 3 grupos de pessoas. Em primeiro lugar, nos fala das multidões. A mensagem de João Batista impactou multidões, o povo em geral. E essas multidões chegaram até João Batista e lhe perguntaram, o que é que devemos fazer? Esse é o grande segredo. O que fazer? O arrependimento, ele precisa nos levar
a frutos. Por isso, um pouquinho antes, eu li: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Arrependimento necessariamente precisa nos levar a produzir frutos que agradam o coração do Senhor. Então, significa uma mudança moral e ética de comportamento da nossa vida diante das pessoas e diante de Deus. Ou podemos inverter a ordem: diante do Senhor e diante das pessoas. Então as multidões perguntam: e agora? O que a gente precisa fazer? E a resposta de João é muito simples. Ele diz: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. É muito interessante, porque talvez a gente esperasse uma resposta diferente. Mas João, ele aponta exatamente para atitudes do coração. Ele está abordando aqui problemas sérios na vida das pessoas, que são egoísmo, que são interesses pessoais e próprios, que são, enfim, uma vida totalmente alheia à realidade e às necessidades das pessoas. E quando essas multidões perguntam: e agora o que a gente faz? João diz: vocês precisam olhar para as pessoas ao redor de vocês. Vocês precisam desenvolver uma vida de altruísmo. Vocês precisam desenvolver uma vida de amor. Vocês precisam preocupar-se e ajudar pessoas que passam por problemas e necessidades. E convenhamos, queridos, nós estamos cercados de pessoas que têm necessidades, que precisam de ajuda. Não precisa ser apenas material, pode ser uma ajuda de conselhos, pode ser uma ajuda de orientação, pode ser em várias áreas diferentes, mas nós estamos cercados de pessoas que precisam de ajuda. E o arrependimento, ele precisa fazer com que nós mudemos as nossas atitudes. Devemos parar de olhar para nós mesmos, de buscar apenas os nossos interesses e começarmos a olhar ao redor e sermos bênção para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Foi o primeiro conselho de João Batista. Quem tiver 2 túnicas, reparta, dê uma. Quem tiver comida, faça a mesma coisa. Então, queridos, como você se relaciona com o próximo? Porque o resumo dos mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o arrependimento sincero precisa fazer-nos voltar às necessidades do próximo. Amar o próximo. E amar não é apenas dizer uma frase bonita, mas amar é ter atitudes de auxílio real às necessidades que pessoas ao meu redor tiverem no seu dia a dia. Primeiro ensinamento. Um outro grupo de pessoas que foi impactada pela mensagem de João Batista foram os publicanos. Publicanos eram os cobradores de impostos. Eles também estavam ouvindo a mensagem de João. E aqui a palavra diz: e nós, o que devemos fazer? E é interessante que em nenhum momento João sugere que eles larguem a sua profissão, que eles busquem outro tipo de trabalho. Não. O que João mostra para eles é a necessidade de serem honestos. Por isso, a palavra de João foi: não cobre mais do que o estipulado. Então, eles eram aqueles que cobravam tarifas e taxas alfandegárias a mando das autoridades que estavam sobre eles. Agora, qual era o problema deles? Eles eram corruptos. Eles, infelizmente, eram pessoas desonestas e cobravam além daquilo que era estipulado. E ali que estava o seu problema. Por isso, quando eles dizem: nós, o que temos que fazer? Era muito simples. Simplesmente não cobre mais que o estipulado. Sejam pessoas honestas, sejam pessoas corretas. E, querido, nós vivemos num mundo onde a corrupção é tão comum, onde, infelizmente, esse mal tem entrado nas vidas
de uma maneira muito forte, muito intensa. Com certeza, tanta gente, até dentro da igreja, precisa de arrependimento, porque infelizmente nós somos picados por este mal da corrupção. O desejo de levar vantagem é algo tão enraizado no coração do ser humano, mas é pecado contra Deus. E por isso é preciso arrependimento, e arrependimento é mudança de atitude, é abandonar a prática errada e enveredar pelo caminho estipulado pelo Senhor na sua palavra. Então essa foi a orientação para os publicanos. Mas a mensagem de João também impactou um terceiro grupo de pessoas, que foram os soldados. Ali estavam os soldados romanos ouvindo a palavra de João Batista. E a palavra tocou a vida deles. E eles também recorrem a João e lhe perguntam: e nós? O que nós temos que fazer? E João lhes responde: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês têm. Que interessante, mudança muito forte, especialmente para esse grupo de pessoas que são prepotentes tantas vezes, porque têm autoridade, e às vezes as pessoas que têm autoridade, elas se julgam superiores, se julgam melhores, são prepotentes, às vezes humilham as outras pessoas. E João diz: vocês têm que parar com isso, não façam denúncias falsas. Hoje nós estamos vivendo, infelizmente, na nossa sociedade, uma realidade de denúncias falsas, pessoas sendo presas sem uma acusação formal, sem um crime real tendo sido cometido. E a orientação é preciso arrependimento, é preciso reconhecer que isso é pecado diante do Senhor, é preciso mudar a atitude e o procedimento. Essa foi a orientação de João Batista. Não façam denúncias falsas. E terceiro, contentem-se com o salário que vocês recebem. Quantas vezes talvez nós murmuramos por causa do nosso salário? O Senhor quer que nós sejamos gratos pelo nosso salário que recebemos, que nós glorifiquemos o nome do Senhor por aquilo que nós ganhamos. É tão importante isso. Deus quer um povo grato e não um povo murmurador. E às vezes a gente murmura, isso é pecado contra Deus. Isso vai prejudicar o nosso relacionamento com o Senhor. Comece a dar glórias a Deus por aquilo que você recebe. Peça a sabedoria de Deus para poder administrar da melhor maneira possível aquilo que você ganha. E Deus vai multiplicar as coisas. Você vai ver a fidelidade de Deus agindo a seu favor. Você vai ver o Espírito de Deus lhe orientando, lhe ensinando de como administrar os seus recursos para que a sua vida ela seja uma vida abençoada. Então, queridos, nós temos aqui orientações de João Batista para grupos de pessoas que precisavam se arrepender e mudar o seu procedimento. E com certeza a mensagem de João Batista ela é extremamente importante nos nossos dias, porque todo ser humano, ele peca, e para que ele possa reconciliar-se com o Pai, ele precisa necessariamente passar pelo processo do arrependimento, reconhecer os seus erros e mudar a sua vida moral, ética, mudar os seus procedimentos e o seu comportamento. Então, eu gostaria que você pensasse na sua vida como eu preciso pensar na minha vida. O Senhor quer uma igreja cada vez mais santificada, quer um povo cada vez mais sério com respeito aos princípios e aos mandamentos que o Senhor tem liberado na sua palavra. O desejo do Senhor é que nós não só conheçamos, mas que nós pratiquemos os princípios e mandamentos do Senhor. E todas as vezes que nós quebrarmos esses princípios e esses mandamentos, o que precisamos fazer? Arrepender-nos sinceramente e mudar o nosso comportamento e as nossas atitudes. Portanto, que o Senhor, pelo seu Espírito, sempre de novo nos impacte com a mensagem da palavra, gerando em nós quebrantamento e nos mostrando com clareza o quanto é importante nós constantemente nos voltarmos ao Senhor, examinarmos
a nossa vida e nos arrependermos de todos os pecados e consertarmos a nossa vida para cada vez mais sermos transformados na imagem do Senhor e desenvolvemos o caráter de Jesus Cristo na nossa vida diária. Que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar. Talvez você está lutando contra um pecado, talvez você tenha áreas difíceis na sua vida. Coloque diante do Senhor. Talvez você não tenha muito entendimento sobre o que é pecado. Abra o seu coração ao Espírito Santo, Ele vai mostrar, porque Ele é o Espírito Santo. O desejo dele é gerar santidade em nossa vida. Ele vai se revelar, vai transformar a sua vida e você vai ver como cada vez mais o caráter de Cristo será estabelecido em você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelos ensinamentos da Tua Palavra. Nós somos privilegiados porque podemos conhecer o Senhor e a Sua Palavra. Deus, eu quero orar por cada um que está conectado conosco nesta hora. Pai, Tu conheces o coração, Tu conheces a vida, Tu sabes cada detalhe de cada pessoa. A minha oração é, Deus, estende a Tua mão, Deus, pelo Teu Espírito, ó Deus, age no coração dessas pessoas. Senhor, revela onde há pecado. Deus, gera o quebrantamento, como aconteceu com os ninivitas, meu Deus, que colocaram um pano de saco, se sentaram em cinzas, porque reconheceram o seu pecado e disseram, quem sabe, Deus, Ele nos perdoa dos nossos erros. Com certeza o Senhor é um Deus pronto para perdoar. Onde há um coração arrependido, onde há um coração quebrantado, meu Deus, prontamente o sangue que Jesus derramou vai, ó Deus, operar na vida dessa pessoa. Essa pessoa será purificada, será lavada neste sangue e será restaurada na sua plena comunhão com o Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, faça a obra, levanta um povo comprometido com o Senhor, que ande, ó Deus, na retidão, Pai, e que compreenda que é preciso verdadeiramente se posicionar, porque a palavra é: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Pai, livra todos nós de nós sermos lançados no fogo. Pai, nós queremos receber a herança da glória do Senhor, conquistada por Cristo Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Só rapidamente lembrando, nesse final de semana, primeiro final de semana do mês, quando nós celebramos a ceia do Senhor. Portanto, nós vamos ter no final de semana a ceia sendo celebrada, e isso é algo tremendo e maravilhoso. Portanto, venha, não falte, seja abençoado em nome do Senhor. E também, por ser a semana da ceia, na sexta-feira, nós temos o dia de mobilização. Temos buscado o Senhor, temos tido manifestações do Espírito Santo e cremos que na sexta, no dia em que nós passarmos aqui das 8 da manhã até as 22 horas, Deus se manifestará, o Senhor se moverá e coisas lindas e tremendas da parte do Senhor ocorrerão no nosso meio. Por isso, venha, participe e desfrute desse mover e desse agir de Deus também na sua vida. Obrigado por você ter estado conosco. Deus abençoe a todos.